Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Mesmo gripada, sigo aqui firme no compromisso de gravar pelo menos um vídeo por dia. E vamos lá. Você que está chegando agora, eu sou Thamis Mori, sou assistente parlamentar, estudante de história e eu tô aqui numa série chamada Política Descomplicada. Hoje é o terceiro episódio dessa série e nesse episódio nós vamos falar sobre quem manda em quem. Pra quem não assistiu os episódios anteriores, recomendo que volte e assista, porque tá muito legal. No último episódio nós falamos sobre o que é o poder executivo dentro do nosso Brasil e hoje nós vamos falar sobre o poder legislativo. Quando você escuta esse termo, você precisa saber quem são os responsáveis por legislar dentro da nossa federação, dentro do nosso país, do nosso Brasil. Eu acho engraçado porque uma galera comentou assim, a Thamis fica olhando pra baixo lendo colinha. Gente, não tem colinha aqui embaixo não, viu? Eu olho pra baixo pra pensar mesmo, a minha colinha tá aqui no computador. Não tem como eu mostrar pra vocês porque a câmera já tá posicionada. Mas enfim, quando eu olho pra baixo é pra pensar. Tem aqui um panfleto, um calendário e tem um papel aqui de rabisco que nem é meu. Enfim. Então toda vez que eu olho pra baixo é porque eu tô pensando, tô pegando informação aqui na minha mente, tá bom? E mesmo que fosse colinha, eu não teria problema nenhum em falar, mas a minha colinha fica no computador. Então, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha essa série, porque eu tenho certeza que ela vai ser esclarecedora pra você. Então vamos lá? Quem manda em quem? Quando a gente fala de poder legislativo, o que significa isso, né? Como eu disse no vídeo anterior, o próprio nome já sugere. Quem legisla, eu não sei se é assim que fala essa palavra, mas quem cria as leis dentro da cidade, dentro do estado e dentro do país. E quais são os cargos legislativos que nós temos hoje no Brasil? Nós temos o vereador a nível municipal. Se você já assistiu o vídeo anterior, você vai entender quando eu fizer assim, são os exemplos de círculos que eu dei, né? Então, no círculo menor, nível municipal, nós temos o vereador. No círculo maior, estado, nós temos o deputado estadual e a Alesp, né, no caso de São Paulo, a Câmara dos Deputados Estaduais aqui. A nível federal, nós temos os deputados federais e nós temos também os senadores representando ali os interesses do estado. Nesse vídeo nós vamos entender a função de cada um e por que é importante a gente saber sobre elas, tá bom? Começando então com um pequeno círculo, o que é um vereador, quem pode ser vereador, o que faz um vereador, qual a função de um vereador. Como eu disse, o vereador é aquele que é responsável por criar leis, aprovar orçamento da sua cidade, do nível micro ali. Como todos no cargo legislativo, ele é escolhido por nós, né, através de eleições democráticas, através de votações e tudo mais. Então nós elegemos os nossos vereadores e eu brinco aqui que a eleição para vereador é a eleição mais difícil que tem. Por quê? Porque é onde nós cometemos o pior erro de votar só por afinidade e não por princípio, não por alinhamento de propósito. Então, o meu primo vai sair como vereador. Ele não pensa em absolutamente nada como eu, mas ele viu uma oportunidade ali de ganhar um dinheiro, porque o salário é bom, de trabalhar de um jeito que dê mídia pra ele, então eu vou votar nele porque ele é meu primo. Isso é um erro gigantesco. Então a eleição para vereador é uma eleição muito pulverizada. A gente tem muitos candidatos ali próximos demais um do outro. Então acaba sendo uma eleição muito pulverizada, uma eleição difícil, é uma das mais difíceis. Principalmente em cidades que são maiores. As cidades menores têm os seus influenciadores. Eu digo influenciadores não de internet, mas ali da cidade em si, né? O Tião do bar, o Zé da Manga e aí por aí vai. Agora, em cidades maiores, isso é muito pulverizado e é difícil. A função do vereador, basicamente, é fiscalizar e cobrar o executivo municipal. Para quem assistiu o vídeo anterior sabe a quem eu estou me referindo quando eu falo executivo municipal, eu estou me referindo à prefeitura e às secretarias. Então, é responsabilidade do vereador cobrar o executivo municipal, é responsabilidade do vereador aprovar o orçamento do executivo municipal e é responsabilidade do vereador legislar para que o executivo municipal execute. Então ele olha para a sociedade ali, ele olha para a região ali, para aquela cidade, entende quais são as necessidades daquela cidade e ele se torna o intermediador entre a população e a prefeitura. Ele é o atravessador dessa informação.
Por que precisa desse atravessador? Porque a prefeitura é uma coisa e a cidade é muito maior que a prefeitura. Então, se a gente não tiver um filtro dessas demandas, se a gente não tiver uma coleta dessas demandas, fica praticamente impossível a prefeitura dar conta de todas elas. Então, o vereador está justamente nesse meio para fazer esse filtro. Tem coisas que o próprio vereador consegue resolver e orientar. Eu, como assistente parlamentar, sou assistente parlamentar de um vereador. Então, chega demandas diferentes todos os dias aqui no nosso gabinete. Saúde, educação, segurança, buraco na rua, poda de mato, poda de árvore, até situações mais graves, multa inadequada, questão de tráfico de drogas no portão, a questão das bebidas adulteradas, enfim, chega de tudo no gabinete, de tudo mesmo. E tem questões que nós vamos ter que passar para a secretaria responsável, para a prefeitura, né? E a gente faz isso através de algumas ferramentas legislativas. Se você entrar na Câmara dos Vereadores aí no site da sua cidade, você vai ver lá uma aba chamada Trabalhos Legislativos. E lá justamente tá os meios pelos quais os vereadores podem usar de forma documental para levar essas demandas até a prefeitura. Então a gente faz isso por meio de ofício. Olha, tem um buraco na rua tal e nós precisamos tampar. E manda isso para a prefeitura, aí a prefeitura devolve respondendo. Está no cronograma, será tapado no dia Y, entendeu? Tem essa forma. Uma outra forma do vereador atuar na cidade são através de moções. E aí nós temos moção de aplausos para reconhecer as autoridades da cidade. Nós temos moção de repúdio para dar luz ali a coisas erradas que acontecem dentro da cidade. Nós temos moção de pesar, que são os votos de pesar, quando uma pessoa morre ali. É uma forma de homenagear essa pessoa na cidade. Enfim, então tem inúmeras moções. E nós temos também o requerimento. O que é o requerimento? Requerimento, ele é tipo um ofício, só que ele chega com mais peso. O requerimento, a prefeitura tem um prazo para devolvê-lo. E, assim, ele é um documento um pouco mais pesado do que o ofício. O ofício é só um comunicado extraoficial. O requerimento não, é um comunicado oficial. Então, o prefeito tem essas três formas, além, claro, de criar projetos de lei, emendas de lei e tudo mais. Lembrando que o município ele não tem competência de usurpar ou passar a legislação estadual. E a legislação estadual não tem competência de usurpar a legislação federal, que não tem competência de usurpar a Constituição. Então, todas essas castas, aquilo que eu chamei de emaranhado político, que gera burocracia, realmente gera burocracia, mas garante que os poderes sejam equilibrados nesse sentido. Então, basicamente, essa é a função do vereador. Estou tentando marcar um médico no posto de saúde, não consigo. Quem eu procuro? O seu vereador. O vereador que você votou. Tem um poste de luz queimado na minha rua e isso está me atrapalhando. Quem eu procuro? O seu vereador. Tem um lugar que precisa pôr uma lombada porque os carros estão passando em alta velocidade. Quem eu procuro? O seu vereador. Tá bom? É um vereador responsável por organizar, tratar, filtrar essas demandas municipais. E os deputados estaduais, né? Continuando ali na filinha do legislativo, quem são os deputados estaduais? Bom, assim como o vereador é responsável por essas demandas municipais, os deputados estaduais são responsáveis pelas demandas estaduais. Eles ficam na Assembleia Legislativa. No caso do meu estado, que é o estado de São Paulo, eles ficam na Alesp. E a quantidade de deputados estaduais varia de acordo com o tamanho da população. Então, estados maiores vão ter um volume maior, estados menores terão um volume menor, tá bom? Os deputados estaduais, como todos os outros cargos do executivo, como todos os outros cargos do legislativo, são escolhidos através de eleições, voto na urna e tudo mais, as chamadas eleições democráticas. E a função básica do deputado estadual é a mesma que do vereador, só que voltado para o estado. Então, ele fiscaliza o governo do estado, ele legisla, ele cria leis para o governo do estado, ele investe na educação do estado, ele tem as frentes parlamentares também, assim como o vereador. A Câmara dos Vereadores, ele é dividida entre comissão de segurança, comissão de educação, comissão de finanças, comissão de redação e justiça, e na Câmara dos Deputados tem essa mesma hierarquia, essa mesma divisão, e basicamente é isso. O que difere os deputados dos vereadores? Não são todos os vereadores que têm direito à emenda parlamentar. No caso da minha cidade, por exemplo, os vereadores não têm esse recurso. Se eles quiserem emenda parlamentar, eles precisam ir atrás dos deputados. Já os deputados estaduais, todos eles têm um valor X lá determinado de emendas parlamentares
de acordo ali com a aprovação do orçamento, né? No caso da minha cidade, que fica no estado de São Paulo, nosso deputado estadual viu que nós estávamos precisando ali de investimento na questão de uma obra que precisava ter na cidade, ou então de saneamento básico que estava faltando na cidade. Então ele vai e destina, né, através dos vereadores, nessa negociação entre vereadores, prefeito e deputado, eles destinam uma porcentagem, um valor X para determinada cidade para investir naquela determinada coisa. E são as chamadas emendas parlamentares, tá bom? Isso só acontece através de negociação. É aquilo que eu te falei, um poder dependendo do outro poder. Então os vereadores vão até a Assembleia Legislativa do Estado, negociam lá, levam as demandas maiores para lá, né? Aquilo que pode ser resolvido via municipal, ele resolve via municipal, via prefeitura. O que é estadual, ele leva para o Estado. E os deputados levam para o governo do Estado, o governo do Estado devolve para os deputados nos devolvem. Então esse vai e vem. De novo, é burocrático? É burocrático. Mas muitas vezes necessário para a gente equilibrar ali a questão dos poderes, tá bom? Tanto os vereadores quanto os deputados estaduais ficam ali 4 anos, então são eleições a cada 4 anos. Seguindo na filinha dos deputados, né, nós temos os deputados federais, o famoso Nicolas Ferreira, enfim, o Kim Kataguiri. Quem são esses deputados federais, o que eles fazem? De novo, a mesma coisa que o vereador faz para o município, o deputado estadual faz para o estado, o deputado federal faz para a União, para a Federação nível Brasil. É o deputado federal que vai debater leis ali a respeito do país, é o deputado federal que vai fiscalizar a presidência e as secretarias da presidência. Então, a mesma coisa, vereador fiscaliza a prefeitura, deputado estadual fiscaliza o governo do estado, o governador, e o deputado federal fiscaliza a presidência e as secretarias da presidência, tá bom? E não acabou. Nessa filinha nós temos ainda os senadores. Quem são os senadores? O que os senadores fazem? Diferente dos deputados e vereadores, a eleição de senador é a cada 8 anos, tá bom? Também é elegido de forma democrática. E os senadores, eles estão ali para representar o Estado, a instituição estadual. Os deputados federais, é muito próxima a função do deputado federal com o senador, mas o deputado federal, ele está ali para representar o povo, os interesses do povo. Já o senador representa os interesses do Estado. Então são interesses diferentes, parquinhos diferentes que eles brincam. É interessante que os senadores, eles também votam projeto de lei, eles também fiscalizam o projeto de lei, só que eles têm uma atribuição que, por exemplo, os deputados federais não têm. É eles que julgam as autoridades federais. Então, por exemplo, no caso de um impeachment de uma autoridade federal, no caso de um impeachment da Dilma, é o Senado que julga isso, é o Senado que pode colocar isso em prática. A Câmara dos Deputados Federais podem pedir isso, mas eles não podem executar isso. Quem executa isso é o Senado. Então, por exemplo, quando a gente está falando de lei federal, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional. E o que é o Congresso Nacional? Ela é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Então, por exemplo, no caso da anistia, porque aconteceu, isso está muito em alta, né? Todo mundo está falando da anistia. Não adianta só os deputados aprovarem a anistia e o Senado barrar a anistia. A anistia não passa. Entende? Então, é um conjunto. As duas casas precisam concordar para que a lei seja ali instituída. Entendeu? Então, basicamente, o Congresso Nacional é formado dos deputados federais e dos senadores, os deputados federais representando o povo e os senadores representando o Estado. Então, por exemplo, o presidente Lula deu um decreto, eu dei esse exemplo na questão anterior, né, no vídeo anterior. O presidente Lula deu um decreto, ou sei lá, uma medida provisória. Só o Senado, junto com a Câmara dos Deputados Federais, conseguem derrubar essa medida provisória. Então aí entra os deputados estaduais para ir lá explicar como que aquela questão prejudica o estado dele, se for uma questão, um decreto mais voltado a uma região e tudo mais. E aí vem os vereadores, levam para o deputado estadual leva para o deputado federal vai lá e manda para o Senado, e junto com o Senado eles discutem e tomam uma decisão, tá bom? Então basicamente é assim que funciona o poder legislativo do Brasil. Qual que é o problema da questão legislativa do Brasil? O maior problema. O Brasil, ele tem muitas leis. Muitas leis. Se eu não me engano, é o país com a maior constituição do mundo. Cara, é uma constituição gigantesca e muitas leis. Mas muitas leis se contradizem, se contrapõem. Entende?
Um exemplo clássico disso é o homeschooling. O homeschooling não é legalizado em algumas regiões do Brasil, mas ele também não é inconstitucional. Mas na Constituição está falando que a criança tem que ter direito ao estudo, à educação. Mas o homeschooling não priva a criança desse direito do estudo e educação. Então, tipo assim, é uma discussão muito grande. Nós vamos ter ali políticos a favores do homeschooling, da legalização, da normatização. Nós vamos ter políticos contra o homeschooling. Então, existe toda uma interpretação da lei e tudo mais. Quando essas casas entram em choque, não conseguem chegar num consenso, aí nós temos o judiciário agindo. No nosso Brasil, o judiciário age mesmo sem ser chamado, né? Mas o ideal seria o judiciário entrar quando essas casas não entram em consenso, não conseguem entrar em acordo a respeito de um tema. Não só isso, né? Nós vamos gravar um vídeo a respeito do judiciário, falando de cada questão do judiciário. Mas basicamente é isso. Gente, por que nós precisamos saber quem é cada coisa? De novo, vai ficar repetitivo esse início da série? Vai ficar, mas é porque a gente precisa gravar isso. Nós precisamos saber cada cargo, quem ocupa cada cargo, pra gente saber quem nós vamos cobrar. Se eu ler, por exemplo, um projeto de governo de um vereador falando que vai mexer nas escolas estaduais da cidade, eu já sei que ele tá mentindo. Ele não pode mexer nas escolas estaduais. Agora, se eu leio um projeto de governo de um deputado estadual, aí eu sei que ele tá falando a verdade, entende? Por isso que é muito importante nós conhecermos cada função pra gente alinhar as nossas expectativas a respeito de cada vereador. A gente vê demandas da cidade, por exemplo, chegando para deputados federais, porque eles são mais conhecidos. Então tem gente mandando mensagem pro Nicolas Ferreira querendo asfaltar a rua da casa dele. E o Nicolas não vai conseguir nunca fazer isso, porque é numa escala muito distante da dele. Não tô dizendo que ele é maior do que o vereador. Em termos de autoridade, sim, mas em termos de resolução do problema, ele tá muito distante desse problema. O vereador tá mais próximo desse problema. Então é o vereador que vai resolver esse problema. Entende? Por isso que é tão importante nós, como eleitores, sabermos cada casinha. E quando a gente ouvir lá no judiciário, anistia sendo julgada, aí você já sai comemorando. Bolsonaro vai ser livre. Calma. Ainda vai chegar no Senado. A mesma coisa, a Lula dá um decreto que vai subir o imposto X. Aí a gente já tá, que Lula idiota, tal, ele é mesmo. Mas calma. Porque ainda tem que passar nas duas casas legislativas. Então, esse jornalismo, como é que chama? Esse jornalismo sensacionalista no Brasil faz com que a gente seja muito ansioso dentro da nossa política nacional. Só que a política nacional anda devagar. E nós precisamos entender o ritmo dela. Eu não tô dizendo que é o ritmo certo, que é o ritmo adequado, mas é a realidade. Não adianta a gente querer acelerar e contar com o ovo no ninho da galinha, se nem a galinha às vezes a gente tem, entendeu? Só tem a gente lá no ninho mesmo, pra não falar a frase de outras palavras. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que você saia daqui entendendo quem são os vereadores, quem são os deputados estaduais e federais e quem são os senadores. Que você saia daqui compreendendo a função de cada um deles, quem cada um deles representa e lembrando que eles representam o nosso legislativo. Tamis, eu tenho uma ideia de projeto de lei aqui que eu queria implementar na minha cidade. É uma necessidade que eu vi, para quem eu levo. Se é na sua cidade, você leva para o seu vereador. Cara, eu pensei num projeto de lei nível nacional, que isso pode impactar, e eu quero levar isso pra frente. Para quem que eu levo isso? Você vai levar para o seu deputado estadual. Se for nível federação, você vai levar para o seu deputado federal. A sua comunicação não é com os senadores. Os senadores representam o Estado, a instituição. A sua conversa, a sua comunicação tem que ser com os vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Combinado? Deixa aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Deixa aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Uma coisa importante que eu não falei, né? Os senadores são 3 por cada estado. O que gera uma discussão grande, porque, por exemplo, o estado de São Paulo é muito maior em termos proporcionais do que alguns outros estados ali. E aí, alguns outros estados muito menores têm o mesmo peso de decisão que o estado de São Paulo. Então, eles acham isso injusto. Isso é uma discussão grande, uma discussão válida, eu acho. Então, no caso do Senado, são 3 senadores ali por cada estado e além dos 3 do Distrito Federal, tá bom? Gente, é isso. Espero que um dia você possa conhecer o Congresso Nacional, que um dia você visite, tá bom,
o Congresso, que você visite a Assembleia Legislativa da sua cidade. Lembrando que a Assembleia Legislativa é a casa do povo, você pode entrar, você pode visitar, você pode conhecer. O Congresso também, a Câmara dos Vereadores da sua cidade também. E você consegue acompanhar, tá bom? Os trabalhos dessas pessoas, desses políticos, através do Portal da Transparência. Isso é lei, então se você entrar lá na LESP, no caso aqui, né, de São Paulo, na Câmara dos Deputados Estaduais, e pesquisar lá pelo nome do seu deputado, você consegue ver quais são os projetos de lei que ele propõe, quais são as moções que ele propõe, qual o tipo de votação que ele se envolveu. Pesquisem antes de votar novamente. Pesquisem. Votei por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá bom? Acho que não tem problema de falar isso aqui. Eu votei no Tenente Coimbra como deputado estadual, porque eu acredito no projeto da Escola Cívico-Militar. Então, eu votei nele e eu tô vendo o projeto da Escola Cívico-Militar andando. Vamos supor que ele falou de Escola Cívico-Militar na campanha e depois nunca mais tocou no nome da Escola Cívico-Militar. Eu vou olhar o trabalho legislativo dele e vou ver o quanto ele investiu em Escola Cívico-Militar, o quanto ele brigou para a Escola Cívico-Militar. E ele tem brigado muito, parabéns, Coimbra, por isso. Ele tem brigado muito, mas se ele não tivesse brigado, eu não iria votar nele novamente. A mesma coisa o vereador, eu votei no meu vereador, o Felipe Lintz. Por quê? Porque eu acredito nas pautas que ele defende. Agora vamos supor que chega daqui 4 anos, eu sou eleitora, volto lá pra ver o que o Felipe Lintz fez pela cidade e ele não fez nada pela cidade. Eu não vou votar nele novamente. Por isso que é importante você conhecer esses recursos de pesquisa, você conhecer as pessoas com quem você vota e você pesquisar, você entender o trabalho dessas pessoas para ver se elas estão trabalhando de forma decente. Não só mudando nome de rua e mudando nome de praça e fazendo discussão na internet, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Espero que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e tamo junto. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o judiciário. E uma coisa interessante pra essa série, eu tenho um convidado pra essa série muito especial. Ele vai entrar no 5º episódio, onde a gente vai falar a respeito de cidadania, de votação e qual é a importância da gente exercer a nossa cidadania e essa relação entre deveres e direitos, tá bom? É isso, gente. Esse comecinho é muito chato, tenham paciência, mas é uma base importante pra gente destrinchar o resto. É nóis, até mais.